tá bom? Eu sei que Legal. depois eles vão perguntar. Tá. Não, ótimo. Agora acabei de colocar. Ainda bem que você me lembrou que eu já tinha esquecido mesmo. Então já está Não, gravando perfeito. aqui a aula, tá? Mas eu vou só repetir então para ficar gravado, tá? Para a gente não ter problemas aí para quem não pôde assistir ao vivo. Então, pessoal, em relação à prova, até sábado, a prova vai estar postada para vocês lá no AVA. Assim que eu postar, eu aviso a Kátia, tá? Aonde que está postado, qual a aula que vai estar postado, já aviso que vai estar disponível para vocês poderem fazer. Lembrando que a data em que o sistema vai fechar é dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Lembrando também que vocês precisam estar preparados para fazer a prova, porque você, a partir do instante que você inicia a atividade, você tem que fazer do começo ao fim, tá? Não dá para você fazer uma parte, salvar e depois fazer uma outra parte. Então, só precisa tomar cuidado em relação a isso. Uma outra coisa também é em relação ao trabalho de vocês. Não esqueçam, então, de fazer o trabalho, de enviar o trabalho para o representante, para a Kátia, no dia 20 de abril, tá bom? Até o dia 20 de abril, vocês precisam enviar essa atividade, depois ela vai mandar para mim essa atividade em um único e-mail, tá certo? Nessa disciplina, eu não tenho tido alunos me enviando trabalho avulso, mas na disciplina de história tem alguns alunos ainda me enviando esse trabalho por e-mail avulso. Então eu peço para a atenção de vocês não me mandarem o trabalho avulso, porque eu vou, depois que a Kátia me enviar, eu vou baixar num único arquivo para poder corrigir e depois enviar. Para mim isso facilita muito pela quantidade de alunos que eu tenho, tá bom? Então, Professor, assim, oi, Carlos. tudo bem? Tudo bem? Eu só queria fazer uma pergunta. Eu sou meio confuso sobre esse trabalho aqui, dessa matéria, surgimento da profissão de psicólogo, é isso, né? Isso mesmo. Lá está a linha do tempo. E história é a linha do tempo, exatamente, exatamente. Para essa matéria de hoje, tá? Eu coloquei lá para vocês fazerem uma pesquisa, é um trabalho simples, tá bom? Que vocês devem fazer o quê? Procurarem informações a partir daquelas questões que eu coloquei, que são questões norteadoras, tá? E aí vocês vão escrever um texto no qual essas questões aparecem. Então, assim, o que é que vocês foram descobrindo sobre a profissão de psicólogo? Lembrando, gente, que essa disciplina de vocês, ela é uma disciplina bem básica, tá? É uma disciplina de primeiro semestre mesmo, para quem está começando, e é uma disciplina que vai falar de maneira geral, sobre o que é a psicologia. Tem inclusive um livro, deixa eu pegar esse livro, eu quero mostrar esse livro para vocês. É um livro muito legal. De repente, se alguém quiser adquirir. Deixa eu ver onde que eu pus meu livro. Espera aí, gente, só um minutinho que eu quero mostrar para vocês. Só um minuto. Tem um livro muito bacana que é de psicologia geral, né? Que é essa de disciplina de vocês, que tem essa capinha aqui. Deixa eu só mostrar. Deixa eu abrir aqui. Conseguem ver essa foto? Essa imagem? Essa daqui, ó, é a foto
do livro. Essa versão que eu estou usando é uma versão bem antiga que a Anhanguera colocava há um tempo atrás, tá vendo? Então, não é essa capinha que vocês vão encontrar agora, tá? A capa que vocês vão encontrar é essa daqui, tem essa foto. É um livro que se chama Psicologia mesmo. O nome do livro é Psicologia. E os autores a Ana Bock, o Daí Furtado e Maria de Lourdes Teixeira. Depois eu mando foto com a referência para a Kátia e ela passa. É um livro, pessoal, bem básico, bem bacana. Inclusive, eu já vi circular por aí na internet até o PDF dele. Eu preciso até ver, talvez eu até tenha o PDF desse livro. Se eu tiver, eu encaminho para vocês. Mas é um livro muito bom, porque ele vai exatamente falar sobre psicologia geral. É uma apresentação sobre o que é a psicologia, que é exatamente a proposta da disciplina que eu estou dando para vocês agora, tá? Então, uma coisa importante que eu acho que é legal vocês saberem é que tudo o que eu vou passar para vocês nessa disciplina, vocês vão rever de uma maneira mais profunda em outras, tá? Aqui é realmente uma apresentação apenas, tá certo? Então, vamos lá. A intenção, a ideia para a aula de hoje é que a gente pudesse fazer uma revisão, né? Que a gente pudesse, então, rever aí alguns tópicos importantes, passar pelos tópicos que a gente já discutiu em sala de aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, então, da aula 1, para a gente ver o que precisa ser conversado de novo, o que precisa ser revisto. Mas, como eu falei assim, a gente vai passar rapidinho, tá? Para só realmente tirar as dúvidas. Lembrando também, pessoal, que... lembrando também... Opa, peraí. Ué, não entrou? O que vocês estão vendo aí agora, gente? Hoje está tudo travado aqui. A minha internet está travada, a tela travou, não estou enxergando nada. Ixi, Maria, não Mas acho que é coisa minha que eu acho. Eu estou vendo você, Kátia, normal. A professora que ficou paralisadinha, assim. Ah, então é a minha internet hoje, Carlos. É a minha que está ruim, pelo jeito. Peraí. Acho que agora vai... Os slides não, eu consigo abrir até no Ava também aqui, qualquer coisa. Tá. Eu abro aqui e vou seguindo. Não, ele tá abrindo aqui, para mim já está abrindo, já vai abrir para vocês também. Peraí. Então, só lembrando, pessoal, nós temos... Agora abriu, né? Tá todo mundo conseguindo ver, legal. Só lembrando, vocês precisam, é super importante que vocês assistam as videoaulas, tá? Que estão gravadas, estão lá no YouTube. O link de acesso está disponível lá no AVA, tá? Então, só entrar em aula por aula, vocês vão encontrar o link de acesso para as videoaulas que estão gravados lá no YouTube, tá certo? Então, pessoal, vamos começar a rever aqui o... Gente, nossa, peraí que eu esqueci uma coisa super importante, agora que eu lembrei. Vocês veem, eu esqueço de gravar a aula, esqueço... É que é muita coisa que a gente está tendo que fazer nova agora, e eu preciso tirar print dessas telas para depois comprovar que essas aulas estão sendo dadas. Só um minuto. Deixa eu só colocar aqui. Desculpa, gente, só é que eu esqueci mesmo. E se eu não faço esse print, aí tô perdida. Pronto. Fala aí, gente, faz um oizinho para ver as carinhas aí. Isso, mas precisa usar o áudio para ele mostrar a imagem.
Ativem a câmera de vocês. Oi. Oi, isso, Edmilson ativa a câmera, muito bem. Carlos também, Ivonete, legal. Oi, tudo bom? Isso, muito bem. Só para aparecer as carinhas, muito bem. Deixa eu ver se saiu. Mais um aqui. Espera aí, gente, não sai não, volta. Põe as carinhas de vocês aí, por favor. Eu tô aqui. Volta. Oi, Carlos, fica aí. Preciso de Vamos mais conversar. carinha. Gente, conversa porque o Vamos áudio e a conversar. imagem, eles aparecem. Cadê a Ivonete? Cadê o Edmilson? Aqui. Cadê? Aqui aonde que eu não tô vendo? Aqui eu no canal. Agora agora eu tô vendo. Apareceu. Apareceu, fica aí. Ai, muito Cadê chato, o não resto do vejo povo? ninguém. Não, tá Não vejo vendo? ninguém. É, Não, mas eu isso é também coisa do também meu. não Quando- vejo. Eu só Quando vejo as fica o iniciais. slide, Eu só eu vejo também, só as iniciais. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm Sim. visto o Edson? Não, eu ia perguntar dele para vocês também. Ele sumiu, né? Pois é. Eu acho que ele Aparecido desistiu, mas nas não saiu aulas? do grupo, do WhatsApp. Então, Sim. tem o número dele no grupo, não tem? Tem. E ele tá no grupo. Inclusive, esses dias eu fui ver se ele saiu. Não tá no grupo normal, mas não responde nada. Até fiquei um pouco preocupada. Vou ligar para ele. Isso aí, Carlos. Prontinho. E depois nos conte. Prontinho, gente. Agora vamos lá. Agora lembrei. Agora, ó, estou gravando, tirei foto, tem todas as provas possíveis. Tem carinha de vocês. Agora dá tudo certo. Então, gente, o primeiro tópico que a gente começou essa aula é um tópico importante que fala sobre a questão da representação social do psicólogo, né? E da desmistificação da visão social do psicólogo. E aí, dentro desse tema, nós conversamos sobre várias coisas. Começamos, né, falando sobre o quanto que o trabalho do psicólogo ainda tem um olhar bastante, como é que se fala? Ainda existe todo um mistério, né? E ainda existe toda uma ideia bastante preconceituosa, inclusive, sobre o que faz o psicólogo, tá? E qual é a função e o que faz as representações sociais? Representação social, então, é essa imagem, explicando de uma maneira bem simples, qual é a visão, qual é a imagem que vai ficando de uma determinada profissão ou de um grupo ou de uma pessoa na sociedade, tá? Qual é a ideia, qual é a imagem que se faz sobre grupos, pessoas ou profissões dentro de uma sociedade. Cabe lembrar, gente, que toda representação social é uma construção, tá? Então, se vocês quiserem escrever, acho importante, em termos de revisão, que vocês anotem, que vocês compreendam que toda representação social, ela é uma construção. É uma construção que às vezes leva anos, né? Mas é algo que vai sendo construído socialmente. Professora, isso seria, por exemplo, a situação que a gente comentou já várias vezes, não só nessa disciplina, como em outras. Todo mundo vê o psicólogo como alguém que trata de louco, certo? Exato, Mas aí, exatamente. hoje, algumas pessoas já identificam que o psicólogo também trabalha em áreas de recursos humanos, trabalha em áreas de treinamento, hoje muitas pessoas já sabem que o psicólogo já é mais acessível, né? Uhum. Mas aí, essa é a representação social, que nós estamos Essa é a fase de representação. mudanças. Exatamente. E aí, Kátia, um ponto bastante importante, né, que merece um
um destaque é a questão do quê? Que toda representação, da mesma maneira como ela é construída, e ela sempre é construída baseado em acontecimentos históricos, né? Que vai sendo misturado também com a compreensão que o povo faz disso, tá? Então, a representação é aquela história que vai sendo construída a partir de fatos que são reais, tá? Então, assim, imagina, existe uma situação real e aí vai tendo todo uma história que vai sendo construída em volta dela, e essa história que vai sendo construída em volta dela nem sempre é real, tá? Às vezes vai muito da crença, vai muito da maneira como as pessoas interpretam, e isso vai passando de boca em boca e vai se construindo uma imagem, ok? Então, vejam, da onde vem, né, então, essa história de que o psicólogo ele trata de pessoas, ele só trata de pessoas loucas, ou que quem vai ao psicólogo é porque está louco, ou é porque está doente. Isso vem da onde? Isso vem de toda uma história que a psicologia, principalmente no Brasil, né, foi toda uma história que a psicologia passou, tem a ver com a história da psicologia no nosso país. Então, a psicologia no Brasil, ela vem de um contexto bastante elitizado, né? Então, quando a psicologia chegou, ela chegou realmente para uma elite, ainda mais a psicologia clínica. Então, aquela questão dos preços altos, né? Eu não estou dizendo que ainda não é, eu ainda acho que o serviço psicológico ainda tem um preço que é assim para uma classe média ou uma classe média alta, né? Mas carrega todo esse contexto que vem do seu início, tá? E também, por quê? Porque a psicologia, quando chegou, ela chegou meio que como um auxílio para os médicos que estavam atuando em manicômios, né? Então, também essa ideia de que o psicólogo trata de loucos porque veio de um contexto histórico em que a psicologia realmente uma auxiliar da psiquiatria dentro dos manicômios. Foi somente depois, nós vamos estudar isso em história, quando nós chegarmos em psicologia no Brasil, que foi somente depois da luta antimanicomial, que foi quando realmente nós fechamos os manicômios, que a psicologia passa a atuar mais numa área social, né? E aí há uma abertura maior da psicologia para atuar em outras áreas. Tudo bem, gente? Acho legal também esse conceito, né, que aparece aqui no slide 4, que vai dizer o seguinte: a representação social é o conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se originam na vida diária, no curso de comunicações e no curso de comunicações interindividuais. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse interindividuais, né? Que são as comunicações que vão passando de boca em boca e vão se criando toda uma história em relação a isso. Era exatamente o que eu estava explicando para vocês. Tudo bem? Então, se vocês quiserem escrever só esse conceito, eu acho que vale a pena na hora de vocês lerem, né? De terem aí no caderno de vocês, vai ajudar vocês a compreenderem, então, o que é uma representação social. Depois eu explico aqui para vocês um pouquinho melhor o que seria essa comunicação interindividuais, né? Ele vai dizer que é uma relação entre os indivíduos que não necessariamente pertencem ao mesmo grupo familiar. É aquilo que eu estava falando. São as ideias que vão sendo passadas, né, por aí, socialmente, e vai se criando uma ideia, né, vai se criando toda uma história que passa a ser tomada depois, né, como uma verdade aí no senso comum. Dá mais tempinho aí para vocês escreverem.
Só escrever essa questão aí da representação social. Acho legal, né, pessoal? Vale aí uma reflexão, acho que é uma reflexão importante, sobre o quanto que nós, seres humanos, precisamos dar uma resposta para aquilo que a gente não conhece, né? Se a gente for estudar, por exemplo, a história das religiões, né? Se a gente for estudar, mas isso eu digo estudar lá, né, na época antiga, vamos dizer, na época das cavernas, né, na época do homem pré-histórico. Se a gente for estudar da onde vem essa necessidade da religião, a gente vai chegar nesse ponto, né? O homem, ele precisa dar uma resposta para aquilo que ele não conhece. Então, tudo aquilo que me é desconhecido precisa ter algum tipo de resposta, nem que essa resposta ela esteja baseada em algo que eu não veja ou em algo que me é desconhecido, né, que está além da minha condição humana, como é o caso do conhecimento religioso. Então, essa questão de dar respostas para aquilo que não se compreende ou daquilo que não se conhece faz parte da necessidade humana. Isso vocês vão observar entre vocês mesmos, mas também os pacientes de vocês, quando chegarem à clínica, muitos deles falam assim, né? Mas eu preciso entender o que é isso. Mas eu preciso compreender o que significa isso, ou eu preciso entender por que é que isso acontece comigo. E muitas vezes, às vezes você fala assim, mas qual é a diferença? Que diferença isso faz, né? E aí a pessoa ela não sabe dizer, é por conta disso, de uma maneira racional. Ela diz assim, eu só preciso entender, eu só quero saber, eu quero saber por que tal coisa. Então, isso, pessoal, faz parte da nossa condição de humano, dar uma resposta para aquilo que a gente não conhece, ok? Então, ainda, deixa eu ver aqui sobre as representações. Então, aqui de novo, né, só reforçando também o que a gente já falou, toda representação social recorda e simboliza atos e situações que se tornam ou não comuns, né, que vão ficando, que vão explicando determinadas coisas ou que acabam morrendo, né, ou que acabam não sendo divulgadas, mas toda representação qual é a compreensão, então, que a sociedade tem de tal coisa. Vou dar um outro exemplo para vocês verem aí a questão da representação social. Quando a gente fala, por exemplo, da profissão de médico, existe uma representação social em relação à profissão de médico, que inclui um alto status social e econômico. Então, essa ideia de que o médico ganha bem, né, de que o médico é um trabalho que vai ter um bom salário, sim ou não? Acho que a maioria de vocês já devem, né, ter ouvido ou falado isso. Que o médico ele é o detentor do conhecimento. Então, o médico precisa saber sobre todas as coisas. Então, assim, é uma ideia ainda, né, que vem de uma representação social antiga, no qual só se tinha a medicina enquanto ciência da saúde, né? A única possibilidade de conhecimento da saúde era através do médico. Então, ainda se carrega essa representação social. Tudo bem? Vamos passar aqui também mais um pouquinho. Aqui depois a gente fala um pouco sobre a história, não vou passar. Só para vocês verem aqui no slide 9, né? Então, a profissão compreendida enquanto uma elite, né? Fazendo parte da elite, que a gente já conversou. Isso também a gente já vai ver. Aí, pessoal, olha só. Nos anos 80, né? Esqueci de pegar minha água, daqui a pouco vou ter que ir lá pegar. Nos anos 80, com o movimento sanitarista, o psicólogo passa a atuar, então, na saúde mental.
E atuar na saúde mental é muito diferente do que você fazer clínica. Então, você atuar a partir de um olhar voltado para a saúde mental, e aí a gente está falando de todo um contexto, tanto psiquiátrico quanto social. Isso era muito diferente de você atuar exclusivamente no contexto clínico, apesar de que o contexto clínico também trabalha com saúde mental, mas sai daquele contexto de consultório elitizado e passa a atuar junto das comunidades. Tudo bem? E a partir daí, né, então a gente vê que é, na verdade, a partir dos anos 80, que a psicologia, então, ela passa a ter um compromisso social. Então, não só um trabalho voltado para a elite, mas também aí um compromisso social. Muito bem. Ok, vou passar aqui para o próximo slide. Sobre esse slide, ficou alguma dúvida, gente? Inclusive, tem sido abordado na matéria de políticas públicas, né? Essa parte dos anos 80, etc. Isso, legal. Foi abordado já na matéria lá. E vocês vão ver, pessoal, que essa disciplina que eu dou para vocês, ela faz ponte, na verdade, como eu falei, ela apresenta, né? Vocês vão aprofundar esses temas em outras matérias que são mais específicas, ok? Deixa aqui abrir, tá abrindo aqui um... Gente, enquanto abre, vocês me dão licença, deixa eu só pegar uma água, porque eu esqueci de pegar minha água. Só um minutinho, por favor. Já anotem aí o título, tá? Se vocês quiserem que a gente vai revisar esse tópico. Só um minuto. Vamos lá. Então, aqui nessa aula 2, a gente falou um pouco sobre os campos de atuação da psicologia, né? Então, aonde aí que a psicologia costuma atuar? Deixa eu passar aqui para os pontos que eu considero que são importantes. Gente, se vocês forem observar aqui nesses slides, tá? Ele apresenta quais são os campos e de que maneira o psicólogo deve atuar segundo o CFP, tá? Então, foram essas as informações que o nosso conselho de classe passou para o Ministério do Trabalho, quando a psicologia foi inserida enquanto no Brasil. E aí, em 1992, né, então, o CFP passa para o Ministério do Trabalho quais são os campos de atuação do psicólogo e qual é exatamente o trabalho que o psicólogo pode fazer. Eu não acho que eu preciso ler, tá, tudo isso para vocês de novo na sala de aula, mas acho que vale a pena depois para você, a título mesmo de curiosidade e aprendizado, saber quais são os campos de atuação.
Eu quero passar, pessoal, direto para vocês, para a questão da área da saúde, tá? Que talvez seja um dos pontos mais difíceis, na verdade, de serem compreendidos. Então, aqui vai falar, ó, vara da criança, empresa, tudo isso daqui são as áreas de atuação do psicólogo. E tem que é o Conselho Federal de Psicologia, onde vocês podem confirmar essas informações. Aqui, pessoal, ó, a partir aqui a gente vai falar. Esse é um ponto bastante importante, que é quando a gente vai falar do trabalho do psicólogo em equipes na área da saúde, tá? Então, vejam bem, essa é uma área que tem crescido e ganhado bastante espaço. Então, o psicólogo, ele tem atuado junto, fazendo parte das equipes de saúde, tanto no que se refere à prevenção, quanto na atuação, na intervenção de questões relacionadas à saúde. Nós temos ainda, né, eu falo que é impressionante a quantidade de brigas que a psicologia se mete, né, que a psicologia tem. Ainda existe toda uma briga, né, e uma falta de entendimento entre os psicólogos mesmos, quando a gente fala, afinal de contas, qual é a área da psicologia. A psicologia, ela pertence à área da saúde, pertence à área das ciências humanas ou pertence à área das ciências sociais, né? Existe ainda toda uma questão aí que envolve uma discussão sobre, afinal de contas, qual é a área da psicologia. E aí, gente, qual é o grande nó, né, em relação a isso? A psicologia, ela pertence a todas essas áreas. A psicologia pertence à saúde, a psicologia pertence às ciências humanas e a psicologia pertence às ciências sociais. Por quê? Porque se a gente for pensar, afinal de contas, o que é o trabalho do psicólogo, e nós fomos de uma maneira assim, resumida, de uma maneira simples, dizer que o psicólogo ele trabalha com a compreensão do comportamento humano, né? O psicólogo, então, é aquele que vai entender questões relacionadas à mente. Ele é aquele profissional que vai compreender a maneira do homem se comportar, sentir, pensar e agir. A gente não pode fragmentar esse ser humano em apenas um aspecto. Então, eu não posso dizer que o ser humano ele é apenas social. Eu não posso dizer que o ser humano ele é apenas biológico. Eu não posso dizer que o ser humano ele é apenas psicológico. Eu não posso dizer que o ser humano ele é apenas espiritual. Porque se eu faço isso, eu reduzo o ser humano a apenas um determinado aspecto, o que é um erro, é um grande erro. O ser humano ele é complexo. Então, é até compreensível, né, que a psicologia ela transite entre todas essas áreas que constituem o ser humano. O ser humano, então, ele ultrapassa esses limites que são as áreas do conhecimento, tá? Eu preciso entender que a psicologia, enquanto uma ciência do homem, ela vai passar, ela vai percorrer todas essas áreas que constituem o homem. Portanto, ela está na área da saúde, ela está na área das ciências humanas e ela está na área social. Muito bem? Ok. Então, quando a gente fala sobre equipes de saúde, a gente vai falar, então, das equipes multidisciplinares, tá? Então, o que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe que não é composta apenas por uma equipe, né? O próprio nome já vai falar isso. Então, são muitas. E aí eu vou pedir para que alguém... Kátia, lê para a gente, por favor, o slide para poupar a vozinha.
com certeza. Muitas. Há a contribuição independente de cada disciplina para o cuidado da pessoa assistida. Tradicionalmente, é o médico responsável pela prescrição dos cuidados e coordenação dos serviços. Os diferentes profissionais somam com os conhecimentos específicos. Comunicação interdisciplinar é mínima, sendo maior com o médico que coordena a equipe. Tá. Então, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar de saúde, nós estamos falando de uma equipe que é composta por profissionais de diversas áreas, porém que é coordenada pelo médico, tá? Então, é uma equipe que presta serviços diferenciados, mas que seguem, então, a orientação, a determinação do médico. Tudo bem até aqui? Isso é o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar, que é diferente de uma equipe transdisciplinar, que nós ainda vamos ver, tá? Pode ler, por favor, Kátia. Equipe interdisciplinar. Entre. Membros trabalham em conjunto e se comunicam com frequência. Organizam-se para tomar decisões em conjunto e não em torno da figura de um líder. Trabalha em colaboração e sinergia de conhecimentos, levando em consideração a contribuição dos outros saberes. Existem funções especializadas, porém, com cada membro se colocando no centro de um contínuo de responsabilidades e interações. Muito bem. Vejam que, quando a gente fala de uma equipe multi, nós estamos falando, então, de uma equipe que tem um líder, que tem um chefe que coordena essa equipe. Quando a gente fala de uma equipe inter, nós estamos falando de uma equipe que toma decisões juntas e que não necessariamente tem um líder ou um chefe que é quem coordena essa equipe. Entenderam a diferença de uma e para outra? Então, aqui nós temos um conjunto de saberes que tomam decisões em conjunto. Tudo bem, gente? Professora, um hospital seria multidisciplinar, então? Depende, né? Então, por que eu estou falando isso? Depende da maneira como porque assim, não é uma regra, tá? Mas depende da maneira como essas equipes estão organizadas. Se a gente for pensar de uma maneira geral, o que a gente tem visto são equipes multi mesmo, tá? Então, tem o médico, né? Que aí o médico vai falar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aí você vê as enfermeiras, aí você vê os físios, aí você vê os psicólogos fazendo um trabalho a partir daquilo que o médico pede, tá? Então, de uma maneira geral, a gente vê isso sim. Mas nós também podemos ver equipes que são inter, né? Que são aquelas equipes que se reúnem para discutir o caso. Então, é aquela equipe que junta, toma decisões mais acertadas para que o paciente fique bom logo. É o que a gente vê muitas vezes em clínicas, tá? Em clínicas é mais comum a gente perceber as equipes inter. Tudo bem, gente? Muito bem. E aí nós temos ainda o trabalho transdisciplinar. Pode ler, Kátia. Através. É o oposto do trabalho multidisciplinar. As funções profissionais são sobreponíveis, enxergam o todo. Cada membro da equipe tem que estar familiarizado com as concepções dos outros membros, de forma a poder assumir porções significativas dos papéis dos outros membros. Concepção que sofre muitas críticas. Tá. A equipe transdisciplinar é uma equipe que se propõe a fazer intervenções uma em cima da outra. Olhem a imagem aí em cima, está vendo? Que aparece que é uma equipe onde se supõe que eu enquanto psicólogo, poderia intervir numa função que não é minha, numa função de um enfermeiro, por exemplo, tá? É por isso que esse tipo de equipe na saúde sofre muitas críticas, ok? Por isso que esse tipo de equipe não é muito bem vista quando o assunto é saúde,
Por quê? Porque quando o assunto é saúde, a gente precisa que cada especialidade atue de maneira precisa na sua área de conhecimento, mantendo sempre um diálogo, tá? Mas cada um fazendo aquilo que tem formação e conhecimento suficiente para fazer, que é o caso das equipes interdisciplinares, tá? Essas são as que são mais bem vistas. Tudo bem? Esse trabalho trans, ele é mais bem visto quando a gente fala de empresas, tá, gente? Nas empresas, ele é muito bem visto, que é aquela coisa de todo mundo conhecer um pouco de tudo, né? Mas quando é saúde, nem sempre é muito bem visto, tudo bem? Pode ler, Kátia. Equipes de saúde. A composição de uma equipe interdisciplinar de saúde é feita por profissionais de diversas áreas, com formações acadêmicas diferentes e que trabalham em prol de um único objetivo. Nesta equipe, há a necessidade de uma inter-relação entre os diferentes profissionais, que devem ver o paciente como um todo, numa atitude humanizada e não trabalhar de forma isolada a sua especialidade, e compreendendo a necessidade real do paciente e de seus tutores naquele momento ou caso específico. Lembrem desse slide, pessoal, quando vocês forem fazer o trabalho, tá? Esse slide vai auxiliar bastante vocês na hora de fazer o trabalho, né? Pensem, então, como deve ser a atuação do psicólogo na área da saúde, né? A partir aí, então, desse trabalho que é interdisciplinar, tudo bem? E acho que tem uma questão na prova de vocês também sobre isso, acho. Porque eu comecei a fazer, é que eu estou fazendo tanta prova, tanta prova, tanta prova, que eu já nem me lembro mais, mas eu acho que tem uma questão na prova de vocês desse slide. Tá certo? Ou é desse slide? Acho que é desse slide. Lê esse slide aqui também, Kátia, por favor. Psicologia versus trabalho em equipe de saúde. O papel do psicólogo e da psicologia na atenção e assistência à saúde dá-se na integração do conhecimento psicológico e nas ações dos profissionais de saúde, desde a compreensão do processo saúde e doença, passando pelo planejamento do sistema de atenção e pelas intervenções na instituição de saúde, e junto aos vários âmbitos do sistema, até a prestação de assistência psicológica a indivíduos e grupos usuários. Neste contexto, nos alerta que a primeira condição para o trabalho em equipe efetivo do psicólogo é a clareza de suas atribuições e das expectativas concernentes à sua especialidade. Caderninhos em mão. Escrevam aí. Uma das primeiras condições para o trabalho do psicólogo em equipes de saúde é a clareza de suas atribuições e das expectativas concernentes à sua especificidade.
Tudo bem? Ponto final. Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa. Ah, uma coisa importante a gente falar sobre a clínica ampliada. Eu quero falar, eu acho que eu quero escrever, que vocês escrevam, mas vamos fazer assim. Kátia, lê para mim esse slide, depois eu dito para vocês um pouco sobre a clínica ampliada. É um trabalho complexo e requer do psicólogo o embasamento amplo de várias áreas de conhecimento. Deve ser dinâmico e visar a intervenção de grupos, e não de sujeitos isolados. Por isso, é importante ressaltar a necessidade de maior qualificação dos psicólogos para o trabalho, principalmente no nível de atenção primária, a fim de que a psicologia possa realmente contribuir para o trabalho das equipes de saúde pública. A clínica ampliada favorece essa atuação. Muito bem. Então, escrevam aí. Clínica ampliada. Clínica ampliada. Em 2004, nasceu no Brasil o PNH. PNH, entre parênteses, Projeto Nacional de Humanização. Que vocês vão estudar, tá, gente? Vocês vão estudar o PNH na aula de saúde, psicologia e saúde, que acho que nem é nesse semestre, deve ser lá pelo terceiro, quarto semestre, tá? Mas vocês vão ter mais informação sobre isso. Mas eu já vou falar um pouquinho, tá, para vocês. Então, em 2004, nasce no Brasil o PNH, que é o Projeto Nacional de Humanização, no qual está incluído a clínica ampliada. Ponto. A ideia de clínica ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de ajudar as pessoas não só a combater as doenças, peraí, onde que eu... lê para mim, Kátia, qual foi a última frase que eu falei? Tem que ativar o microfone. Ajudar as pessoas não só a combater as doenças. As doenças, mas a transformar-se. Vírgula. A ter qualidade de vida. Vírgula. De forma que a doença mesmo sendo um limite,
não a impeça de viver outras coisas na sua vida. Ponto. Além disso, o conceito de clínica ampliada propõe a atuação do profissional para além do consultório tradicional. Podendo exercer o seu trabalho em outros ambientes, desde que esteja garantida as condições de segurança e privacidade do paciente. Ponto final. Gente, com essa maneira como eu escrevi, ficou claro para vocês o que é o conceito de clínica ampliada? Professora, esse conceito dessa clínica, ela é basicamente para a saúde pública, é isso? Ele é uma ideia que nasce para a saúde pública, tá? Tanto é que nasce a partir do Ministério da Saúde, com esses programas. Então, assim, ele nasce sendo pensado na saúde pública, mas ele tem sido aplicado em outros contextos também, tá? Então, por exemplo, quando você faz acompanhamento terapêutico, o que você está fazendo? Clínica ampliada. Tá? Então, quando você vai acompanhar, vou dar um exemplo. Aconteceu comigo logo quando eu me formei, sei lá, uns 2, 3 anos que eu estava de formada, eu fiz um acompanhamento terapêutico com uma paciente que tinha muitas questões relacionadas a sair de casa, a andar de ônibus, a não estar acompanhada de outras pessoas em local público, né? Então, todo esse trabalho de ir até a casa dela, acompanhar a saída dela, entrar no ônibus, andar em alguns locais públicos com ela, incentivando e trabalhando com ela os recursos que ela possuía para enfrentar situações como aquela, estaria dentro dessa ideia de clínica ampliada. É o que a gente tem visto um pouco em políticas públicas, né? Principalmente sobre o PNH. Isso, muito bom. Então vejam que realmente a clínica ampliada ela tem aí ganhado um espaço, é um espaço importante para nós psicólogos, né? Então vejam que isso realmente é algo que a gente deve levar em conta, tanto é que vocês estão vendo aí em outras matérias também. Muito bem, gente. Ficou mais algum ponto nisso? Senão eu vou trocar de slide.
Tranquilo? Tranquilo. Travou tudo para mim aqui. Travou, Kátia? Voltou agora. Voltou? Acho que sim. Eu acho que não foi, não. Foi na hora que eu tirei o slide e coloquei outro. Talvez parecia que tinha sido travado, mas acho que não. Muito bem. Pessoal, escrevam aí, então, que agora nós vamos revisar a aula sobre psicologia, misticismo e religiosidade. Isso é um ponto também bastante importante. Antes de eu ficar passando aqui os slides, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que ficou para vocês sobre essa aula? Quais foram os pontos que marcaram? Essa aula nós tivemos ela presencial ainda, né? Ainda não estava aí na época da videoaula. O que ficou para vocês? Olha, professora, para mim ficou interessante aquela parte acerca do que não é a psicologia. Porque existe muito dessa coisa de misturar na questão religiosidade, essa questão aí. E eu achei bem bacana aquela parte, quando trata exatamente desse ponto, quando fala o que a psicologia não é só acerca dessa questão da religião, de misticismo e tal. E também falando sobre o psicólogo, não sei lá, um líder religioso, alguém desse tipo aí, porque Certo. tem muita essa confusãozinha, o pessoal, por exemplo, trabalha, às vezes, claro que nem todos, um aconselhamento pastoral, pensando no quesito de ajuda emocional, psicoemocional. Na minha modesta opinião, o aconselhamento pastoral deve ser alguma coisa da Bíblia, né? Tudo que é praticado. Então, eu achei legal essa parte aí. Tá. Thaís, Oi. dá para me ouvir? Sim. Eu concordo com ele, por eu também ter essa formação cristã, né, e desmistificar, não misturar. Essa questão, para mim, foi de uma grande valia. Eu fiquei muito feliz, porque, assim, muitas vezes as pessoas têm a formação de psicólogo, como disse para um amigo meu, a igreja hoje tem muito advogado que precisa de psicólogo. Eu achei isso na época interessante. Agora eu vejo que a gente tem que atuar de outra forma, de outra maneira. A mesma maneira que a escola não dá o caráter para o aluno, a igreja também não vai dar para o paciente. Então eu gostei muito disso aí também. Para mim foi fantástico. Legal. Tá, vamos então caminhar um pouquinho, aí a gente vai vendo. Tem alguns pontos, né, pessoal, que aqui, inclusive aqui o que o Carlos estava comentando, né? Então, o que não é a psicologia? Então, a psicologia não é autoajuda, a psicologia não é adivinhação, esoterismo, religião e nem um modo de viver a vida, né? A psicologia, gente, ela é uma ciência. Então, a psicologia, ela vai se preocupar em auxiliar as pessoas a terem mais qualidade de vida emocional. Essa é a função da psicologia, tá? Existe hoje, mais do que se tinha há um tempo atrás, mais estudos voltados para a área da chamada psicologia da religião, que, como eu comentei com vocês na aula, já está mudando esse nome, né? Ainda vemos o nome psicologia da religião, mas tem alguns autores que querem passar a chamar de psicologia e espiritualidade, ao invés de falar psicologia da religião. Tá certo? Kátia, lê para mim esse slide, por favor. O que é a psicologia da religião? É a ciência que estuda o homem nas suas relações com o transcendente. É a parte da psicologia destinada a compreender o humano e suas atitudes frente ao sagrado, ao sentido último das coisas. É o estudo do comportamento do homem diante daquilo que o transcende. Vejam, então, a psicologia da religião é uma área da psicologia que se interessa por compreender como é o comportamento do ser humano, como são as emoções do ser humano diante daquilo que ultrapassa
a sua capacidade racional de compreensão. Tá? E esse é o foco de estudo da psicologia da religião. A psicologia da religião não estuda religiões. A psicologia da religião não tem interesse em compreender uma determinada religião, mas em compreender o comportamento do ser humano diante de tudo aquilo que ultrapassa a sua compreensão humana. Querem escrever isso, gente? Então vamos lá. A psicologia da religião se ocupa com o estudo do comportamento do homem diante daquilo que o transcende. Ponto. Esta área da psicologia não se ocupa com o estudo de uma religião em especial. Mas sim com o comportamento do homem diante daquilo que ultrapassa a sua compreensão racional. Ponto. Na outra linha. Vários estudos e pesquisas já demonstraram que os sistemas de crença dos pacientes colaboram com a aderência do indivíduo à psicoterapia. Vírgula. Assim como com melhores resultados e intervenções. Ponto final. Pessoal, ainda, como eu falei, né, hoje nós temos mais pesquisas na área da psicologia da religião ou da psicologia e espiritualidade do que nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás, tá? Mas ainda são poucos os estudos no Brasil sobre esse tema. Precisaríamos ter mais estudos, mais pesquisas dentro da área da psicologia da religião.
Inclusive, um dos meus projetos de pesquisa, né, que eu gostaria muito de fazer, estou vendo de fazer lá na USP, é inclusive de propor a psicologia da religião enquanto uma disciplina para a formação de psicólogos, né, que eu acho que deveria estar inclusa na matriz curricular. Como lidar com as questões de cunho religioso e espiritual a partir do trabalho psicoterapêutico. Vejam bem, e aí é importante essa distinção. Não é psicologizar questões espirituais. Isso é um erro gravíssimo, tá? A ideia não é psicologizar ou dar uma explicação psicológica para uma crença que é religiosa. Assim como não se deve, né, dar uma explicação espiritual para um fenômeno que é de ordem psicológica. Então, a ideia não é explicar uma pela outra, mas é levar em conta as questões de cunho religioso e espiritual e ter uma compreensão sobre como essas questões se dão na mente humana e as consequências disso em termos de comportamento humano. Vocês compreendem a diferença de uma coisa e da outra? A psicologia, ela precisa compreender os significados que a religiosidade, que a espiritualidade tem para a pessoa. É a compreensão da importância e dos significados que aquilo tem para a pessoa. Não é explicar psicologicamente questões religiosas. Tudo bem, gente? Me confirmem se vocês entenderam isso, porque é um ponto importante. Professor, Oi. uma dúvida. Esses estudos, eles conseguem abordar como que a religiosidade da pessoa interfere, talvez, até no fisiológico, no biológico dela, ou não? Isso não chega a esse ponto. Não, sim. Existem muitos estudos sobre isso, porém, essa questão de como que a questão religiosa interfere no aspecto biológico, você vai encontrar mais na área médica, tá? Então, você consegue, tem alguns estudos, inclusive estudos que falam sobre experiência de quase morte, né? Alguns estudos relatando como que as pessoas puderam, e aí sim você vai encontrar dentro do aspecto psicológico, que é como as pessoas passam a ressignificar a vida, né, após experiências significativas de cunho religioso ou espiritual, tá? Que costumam ser experiências muito que causam um grande impacto. Tem um livro, pessoal, para quem gostar, para quem tem interesse, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho trocentos milhões de livros sobre isso, mas eu quero mostrar um em especial. Espera aí um pouquinho, deixa eu pegar. Tem 2 livros que eu falo que foram assim, foram os meus livros base, assim, foram os livros que me ajudaram muito a estudar esse tema de psicologia e religião. Então, também eu vou depois mandar foto, mas eu quero mostrar, tá? Para quem tiver interesse. Esse aqui é um livro muito bom. Ele se chama Psicologia e Experiência Religiosa. Ele foi escrito pelo Edênio Vale, tá? Que é um padre de São Paulo. Ele é padre e psicólogo, tá? Ele estudou psicologia também. E ele fala sobre as questões das experiências religiosas. E é, gente, muito bacana a maneira como ele escreve. Eu gosto muito da forma como o Edênio Vale escreve. Então, depois eu vou tirar foto e vou mandar para a Kátia para ela mostrar para quem tiver, né? Quem quiser adquirir o livro, é muito bacana. Um outro livro muito legal é esse daqui, que é do Mauro Amatuzzi, se chama Psicologia e Espiritualidade. Tá? Ele é um livro, esse aqui de capinha azul,
muito bacana, Mauro Martins Amatuzzi. E esse daqui, gente, tem um ponto, que é o capítulo 2, que é um capítulo muito bom, que trata especificamente sobre a psicologia da religião, psicologia da espiritualidade. 2 pontos, oscilações conceituais de uma disciplina. É muito legal também esse livro aqui, azul. E tem um outro livro, que é um livro que eu amo de paixão. Ele não é um livro específico, tá? De psicologia da religião, mas tem alguns capítulos que vai falar sobre esse tema. É um livro escrito pela Beatriz Cardella, que eu gosto demais. Deixa eu achar aqui. Já acho qual é o capítulo. Mas é um livro maravilhoso que se chama De Volta para Casa, da Beatriz Cardella. Eu vou mandar foto depois para a Kátia e para quem quiser conhecer, né? Esses livros são livros aí muito bacana. E aí vocês vão montando aos pouquinhos a biblioteca, né, de vocês, de livros de estudos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Thaís, Pois não. Para mim, assim, essa questão nessa área, às vezes assim, eu fico até meio confusa, na verdade, porque eu vejo que não tem, por mais que é claro que eu não posso usar, por exemplo, eu vou na igreja, eu vou chegar lá, vou querer tratar um membro da minha igreja com psicologia, agir ali em determinada área, determinada forma com ele. Mas realmente, assim, é tudo muito interligado nessa questão, porque tanto né, que no caso desses livros, tudo que você indica, tudo está ligado a essa questão da alma também da pessoa, né? Daquilo que ela vive, da forma como ela crê, e isso aqui, até nessa que a gente colocou aqui, que essa forma dela viver, ela melhora e traz resultados na vida dela, naquilo que ela vive pessoalmente. Se uma pessoa ela não tem uma fé, né, não é falar de religião, realmente, né, porque não precisamente que ela tenha uma fé cristã da mesma forma que eu creio, mas se ela tiver a fé, a pessoa sempre vai buscar crer em alguma coisa e se apegar àquilo para que ela viva melhor, né? Isso tem. O que a gente fala, Ivonete, é que assim, o ser humano ele vai sempre buscar algum tipo de explicação para aquilo que ultrapassa a compreensão racional dele, tá? Uhum. Algumas pessoas buscam essa compreensão e buscam um suporte através do conhecimento religioso. Então, isso é possível. Existem algumas pessoas que vão buscar isso no conhecimento científico. Existem algumas pessoas que vão buscar isso no conhecimento filosófico. Então, existem muitas formas de se buscar uma explicação para aquilo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. A gente precisa tomar um certo cuidado com essa ideia, que ainda é uma ideia muito de senso comum, em dizer que não importa qual é a religião, todo mundo precisa de uma fé. Por quê? Isso não é uma verdade sobre a condição humana, né? O ser humano pode sim viver sem fé. O ser humano consegue sim viver sem fé. O que os estudos demonstram é que as pessoas que possuem algum tipo de crença, e aí quando a gente fala de crença, a gente está falando dentro de um contexto religioso, que essas pessoas, elas costumam ter uma facilidade para enfrentamento de situações difíceis na vida, tá? Sim. Então, é isso o que os estudos mostram, que as pessoas que possuem algum tipo de crença e de fé religiosa tendem a passar pelas situações difíceis da vida de uma maneira mais tranquila,
tá? Sim. Mas existem pessoas, então assim, a gente não tem só que tomar cuidado de achar que todo mundo então precisa de uma fé. Não, fé não é condição humana, tá? O que é condição humana é essa necessidade de dar uma explicação para aquilo que eu não entendo, que pode ser pelo conhecimento religioso, mas pode ser por outros tipos de conhecimento também, tá certo? Gente, eu gosto demais, eu gosto muito de ler e ouvir as palestras do Leandro Carnal. Não sei se vocês conhecem o Carnal. O Leandro Carnal, ele é um historiador, então ele é um professor de história, deu aula na Unicamp por muitos anos, agora ele saiu. Ele é filósofo e historiador e um grande estudioso das religiões, tá? Ele estuda religiões. Ele é um ateu. Thaís, ele é ateu, né? Sim, ele é ateu. Era isso que eu ia falar agora. Eu tive O Karnal, com ele no Magazine Luiza. O Karnal, ele é ateu, tá? Ele não tem, ele não acredita em um Deus, tá? Ou em algo que esteja além. Porém, ele estuda religiões e ele fala com uma propriedade muito grande sobre questões de cunho religioso que envolvem comportamento humano. Então, se vocês um dia, né, agora, de repente, se vocês tiverem tempo, quiserem assistir alguns vídeos do Karnal no YouTube, vale muito a pena, enquanto reflexão filosófica, enquanto conhecimento sobre o homem, tá certo? Ele fala de uma maneira... Só que assim, né, gente, o Karnal, ele tem um ponto que é, ou você ama ou você odeia, né? Porque o Karnal também ele é muito ácido, vamos dizer, ele tem uma forma de expressão e comunicação que é muito típico dele. Algumas pessoas, inclusive, falam que ele é uma pessoa muito presunçosa, sabe assim? Mas eu acho que em termos de conhecimento dos estudos, daquilo que ele já pesquisou sobre as questões de cunho religioso, é muito bacana. Eu gosto muito de ver aí as palestras dele. Eu achei ele muito presunçoso, meio pedante. Nossa, é exatamente isso. É exatamente isso que eu ia falar. Eu até vou falar assim, uma coisa assim. Quem é cristão, protestante, como a gente é, se não tiver uma boa cabeça para ver a palestra dele, é melhor que não ouça. Eu falo isso. Por quê? Porque muita gente não discordar e causar confusão e achar. Ele é estudioso, como você falou. É um cara muito inteligente. No Magazine Luiza, ele deu uma palestra de 5 horas. E se ele ficasse mais 5, não aplaudir ele de pé. Então, assim, ele é muito bom palestrante, tem realmente conhecimento fácil. Tá, Edmilson, tá cortando muito o seu áudio. Infelizmente, eu ouvi algumas partes, tá, do que você falou, mas realmente o Karnal é aquilo, né? Ou você gosta muito ou você não gosta. Mas leiam algumas coisas que ele escreveu que eu acho que vai ajudar vocês a abrir um pouco, né? A pensar um pouco além sobre essa questão aí de comportamento humano e religião. Pessoal, vamos aqui para o último slide agora, tá? É o último slide que vai cair na prova, tá bom? Nós temos ainda a aula 6, tá? Que já foi dado na aula da semana passada, mas ela não vai cair na prova. Então, o último slide para a prova de vocês é aí o da aula 5, que é o conhecimento da realidade subjetiva. Tudo bem? Só me confirmem se vocês ouviram que esse é o último slide. Sim. Sim? Sim. Tá. Então, esse é o último tópico aí que vai ser cobrado aí na prova de vocês, tá bom? Então, quando a gente fala sobre o conhecimento da realidade subjetiva, a gente vai precisar ter uma compreensão sobre alguns conceitos que nós já vimos na aula, mas que eu vou colocar aqui porque eu tenho um resuminho muito legal, que são os conceitos de subjetividade,
identidade e personalidade. Cadê? Falamos sobre isso. Aqui, ó. Eu acho que esse resuminho aqui, que está no slide 17, ele é um resuminho muito bom. Então, o que eu gostaria que ficasse para vocês dessa aula é o que está aqui nesse resumo. Kátia, você pode ler para a gente, por favor? Uhum. A subjetividade se constrói a partir da relação entre o interno e externo, mas que só pode ser fielmente compreendida por quem vive determinada experiência subjetiva, ou seja, pelo próprio sujeito. Então, quando nós falamos... Peraí, só um minutinho. Quando nós falamos sobre subjetividade, nós estamos falando de uma relação interna, tá? Que se dá nessa troca, né, interno e externo, mas que é compreendida apenas por quem sente, apenas pela própria pessoa. Por isso que nós dizemos que a subjetividade, ela se dá pela experiência vivida pela pessoa e ela é singular e individual. Tudo bem? Pode continuar. Já a individualidade refere-se à herança biológica, acrescida da relação com o meio, que é a base para a personalidade. Quando a gente fala, então, sobre individualidade, nós precisamos, então, levar em conta todos os fatores que nós herdamos em termos biológicos, tá? Então, as nossas predisposições, alguns comportamentos, inclusive, que você fala, nossa, não é possível, parece que anda igualzinho o pai, né? Fala igualzinho a mãe, ou é a avó. Tem o gênio da avó, até fala, tem uma expressão que é igualzinha da avó, e a avó já morreu antes da criança conhecer. Por quê? Porque tudo isso nós herdamos biologicamente das pessoas que vieram antes de nós, ok? É exatamente esses aspectos que são biológicos, que vão se misturar com o ambiente, que vai nos dar a base do que nós chamamos de personalidade. Tudo bem? Kátia, vamos lá. Personalidade se desenvolve através da socialização, ao adquirir hábitos e costumes. Por exemplo, podendo ser observada pelos outros e diferenciando-se assim da subjetividade. Quando a gente fala, então, de personalidade, nós estamos falando de hábitos e costumes, modos de ser no mundo, que são típicos daquela pessoa. É aquilo que a gente consegue meio que já esperar um tipo determinado de comportamento. Ah, se fulano for contrariado, vai ficar agressivo. Por que que a gente sabe? Porque existe uma personalidade naquela pessoa que é relativamente, tá? Estável. Ela pode sofrer mudanças? Pode, mas ela é relativamente estável e é exatamente isso que faz com que eu reconheça o outro como sendo o outro. Tudo bem, gente? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender a diferença da individualidade com a personalidade. A individualidade ou a subjetividade? A individualidade com a personalidade. Tá. Quando a gente fala sobre individualidade, vocês precisam lembrar dos aspectos biológicos, tá? Vocês precisam lembrar de questões biológicas, de questões de corpo, questões relacionadas ao organismo biológico, tudo bem? Então, é isso que vocês precisam lembrar. Quando nós falamos de personalidade, nós vamos levar em conta essas questões da individualidade, porém, nós precisamos levar em conta os aspectos ambientais, tá? Nós precisamos levar em conta que a personalidade, ou seja, a maneira como a pessoa ela é reconhecida no mundo, a maneira como ela se comporta, a maneira como eu reconheço aquela pessoa, ela é uma mistura entre os fatores biológicos e os fatores ambientais. Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou. O que é, então, a personalidade? Ela é 30% fatores biológicos e 70% fatores ambientais. E é isso que faz com que eu reconheça aquela pessoa, porque ela mantém um padrão que é
relativamente estável de comportamento. Deu para entender, porque a personalidade, a individualidade está dentro da personalidade também, né? Isso, Por isso que exatamente. existe essa... Isso, Perfeito. é exatamente isso, exatamente. E temos ainda a identidade, né? Que nada mais é do que a superação da identidade pressuposta. É a possibilidade de ser sujeito. Então, o que seria a identidade? Isso tem a ver com a maneira como eu me reconheço. Tem a ver com aquilo que eu entendo que é tão singular, que é tão meu, que aquilo acaba sendo o eu real. Então, qual é a identidade daquela pessoa? Como que essa pessoa se reconhece e como que o outro a reconhece também? Isso é uma questão de identidade. Vocês conseguem entender isso, pessoal, ou fica confuso? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da identidade pressuposta, não sei se vocês se lembram que nós falamos sobre isso na aula da semana passada, né? Às vezes o jovem, ele assume uma identidade, deixa eu voltar aqui no slide, uma identidade instrumental, né? Que é aquela que ele se força a dizer ou a ver como sendo dele para que ele possa ser aceita pelo grupo, né? Então essa não é ainda a identidade dele. Por quê? Quando a gente fala de uma identidade que é da pessoa, ela se reconhece enquanto ser individual, que não precisa se comportar ou agir como os outros para ser aceito pelo outro. Entendem isso? Identidade é aquilo que me torna único. Quando a gente fala de uma identidade coletiva, nós estamos falando assim, o que torna aquele grupo único? Entendem isso? É mais nesse aspecto. Muito bem. Gente, em termos de resumo, tá? Era isso, em termos de resumo não, em termos de revisão, era isso que eu queria passar. Vocês têm alguma dúvida ou algum ponto que vocês precisem que eu fale um pouco mais? Não? Tranquilos? Na minha parte, não. Tá. Mais alguém? Carlos, Cláudia, Edmilson, Ivonete, Jussara? Tranquilo para vocês a revisão? Para mim está tudo bem, professor. Tá. Então, a revisão é a partir de quais slides mesmo? Eu perdi no começo. É o slide 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? São os temas da aula 1, 2, 3, 4 e 5. Ótimo. Tá bom? Nada mais. Tá bom. Então tá bom, meus queridos. Uma boa semana para vocês. Fiquem aí, então, alertos às informações da Kátia. Assim que eu postar a prova, eu vou avisar para ela e ela comunica a vocês. Tá certo? Então tá bom. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Obrigada.